Sabes o que é a técnica DLL Sideloading? Fica aí que é isso que vamos falar no vídeo de hoje. Antes de passarmos diretamente para o vídeo, queria pedir que passasses nas minhas redes sociais, quer no meu Instagram, quer no meu TikTok, que é a forma mais fácil de teres de entrar em contato comigo. E porque eu posto conteúdo diário sobre tecnologia e hacking, o canal também já tem um servidor de Discord onde estás completamente à vontade de interar e partilhar todo o teu conhecimento e experiência. E se este tipo de conteúdo também te interessa, mete já gosto neste vídeo e inscreve-te no canal para estar sempre a par dos próximos vídeos. E agora sim, vamos para o vídeo. Tenho aqui uma oportunidade que pode ser interessante para ti. Gostavas de mudar para a área de cibersegurança ou se já estás na área e gostavas de aumentar conhecimentos e o teu valor de mercado, então isto pode ser uma oportunidade para ti. A EZEP Academy abriu vagas para mais uma turma da certificação CH Certified Ethical Hacker da SE Council. Neste curso vais poder aumentar os teus conhecimentos ou ganhar excelentes bases para o mundo do ethical hacking e da cibersegurança através de diversos modos como reconhecimento, análise de redes, enumeração, malware, hacking mobile, entre muitos outros, sempre dado por um profissional com experiência. O Certified Ethical Hacker da SE Council é uma das certificações com mais prestígio e procura a nível mundial, portanto tu vais conseguir aumentar o teu valor de mercado. Passa pelo link na descrição e inscreve-te, apressa-te antes que as vagas esgotem. Alerta disclaimer. O conteúdo que estás prestes a visualizar tem apenas o objetivo de promover a segurança para fins educativos. Mantém-te a salvo. Eu vi um tweet em que dizia que era muito mais vantajoso utilizarmos DLLs em vez de EXEs para executarmos código na máquina, porque a maior parte dos utilizadores faz uma whitelist para os EXEs que podem ser executados na máquina, mas não faz o mesmo para as DLLs que podem ser executadas. E no fundo, uma DLL pode executar código na máquina. O dono do tweet dá o exemplo do sysreset, em que consegue executar uma DLL e com isso executar código controlado por ele. Nós vamos testar este exemplo, mas antes de partirmos já para a parte prática, vamos perceber de uma forma teórica o que é uma DLL e como é que funciona a técnica do DLL Sideloading. DLL Sideloading. Antes de irmos já diretos para a técnica do DLL Sideloading, vamos perceber o que é uma DLL. Uma DLL consiste numa biblioteca dinâmica que contém excertos de código que vão ser utilizados por uma ou por várias aplicações. De uma forma resumida, uma DLL contém código que vai ser executado na máquina. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que temos um executável de uma calculadora e para ela funcionar vamos ter DLLs com as funções de soma, subtração, multiplicação e divisão, em que cada uma temos o excerto de código responsável por essa tarefa. Ou seja, quando o utilizador carregar para fazer uma soma, a aplicação vai importar a soma.dll e executar o código que tem lá dentro. Agora que já entendemos o que é uma DLL, em que consiste a técnica do DLL Sideloading? Esta técnica é quando um hacker troca uma DLL legítima por uma DLL maliciosa controlada por ele, mas mantém o mesmo nome, e com isso o hacker consegue colocar o programa legítimo a executar a DLL maliciosa que ele lá colocou, e com isso ele consegue ultrapassar mecanismos de defesa e detecção para poder roubar dados, executar malwares e elevar privilégios, entre outras coisas. Vamos voltar ao exemplo da calculadora, em que temos a DLL da soma a executar a função da soma. Então, nesta situação, o hacker vai dar o replace da soma.dll legítima por uma soma.dll controlada por ele. Enquanto o utilizador estiver a utilizar a calculadora e carregar no mais para fazer uma soma, a DLL que é carregada não vai ser a DLL original, mas sim a DLL que o hacker trocou, e com isso ele consegue executar código malicioso sem que o utilizador se aperceba. Para experimentarmos aquela POC do Twitter, nós vamos utilizar a linguagem de programação NIM, que nos vai permitir criar DLLs com a sintaxe de Python, em vez de termos que criar uma DLL em C, C++ ou C#. E por isso eu vou utilizar aqui o repositório no GitHub do ByteBleeder, que já tem códigos em linguagem NIM para nível ofensivo. E eu recomendo também vocês a passarem por cá. Cá nós temos já códigos pré-feitos para shellcodes, ultrapassar MSIs, encriptar, desencriptar, mas nós vamos procurar aqui uma secção específica que é o Creating Windows DLL with Exportable DLL Main. E com isso nós vamos copiar este código, vamos aqui à nossa pastinha para a nossa DLL, para nós fazer a nossa prova de conceito. Vamos criar aqui um fecheiro chamado DLL
mydll.nim. Sim. Vamos abrir aqui com o bloco de notas. Este reverse.nim vai ser para um teste futuro. Vamos copiar aqui o código, mas vamos acrescentar aqui o import osproc, que é para nós conseguir abrir processo na máquina, ou seja, executar programas. E em vez de utilizarmos pelo dar um pop-up de uma mensagem, vamos colocá-lo aqui a abrir, por exemplo, a calculadora. Vamos dar aqui um discard em que vamos colocar osproc.exec process e aqui vamos abrir, vamos colocar cálculo.exe e vamos guardar. Então o que é que isto vai fazer? Quando o programa for compilado e a DLL for criada, assim que a DLL for executada, ele vai chamar aqui o nim_main. Esta reason será verdadeira, então ele vai executar o código que tem dentro do if. Como conseguimos ver neste excerto de código, a sintaxe que está a ser aqui utilizada é literalmente igual a Python, portanto é uma sintaxe muito simples. Agora, vamos guardar isto. Vamos abrir aqui um CMD. Vamos compilar. Em que temos aqui a forma como é que nós conseguimos compilar isto para DLL. Simplesmente vamos copiar isto também. Vamos aqui ao nosso CMD, vamos copiar isto, só que vamos utilizar aqui o nosso dll.nim e esperar que ela compile em condições. Está a compilar. Ok. Isto costuma ser um processo bastante rápido. Portanto, e já foi criada aqui a nossa mydll.dll. Como é que nós conseguimos testar as nossas DLLs a partir de um CMD? Para isso nós temos que utilizar um executável do Windows que permite carregar DLLs. Neste caso é o run dll32. Portanto, se nós dermos run dll32.exe, em que vamos passar qual é que é a DLL que nós queremos executar, neste caso a mydll.dll, e vamos chamar qual é que é a função que nós queremos que execute. Neste caso será a dll main. E vamos ver se o código está a funcionar em condições. Como conseguimos ver, ele abriu a calculadora. Portanto, a nossa DLL está operacional. E já estamos prontos para validar se aquele tweet funciona ou não. Ora, se a nossa DLL está pronta, vamos só colocar isto aqui assim de lado, que é para conseguirmos ver o tweet em grande. Isto aqui vai aqui para o lado. E vamos aqui dar um md, que é para criar o diretório. C // sysreset /framework /stack /. Portanto, o diretório já foi criado. Vamos verificar. Preciso de abrir este. Vamos abrir aqui um a mais. Vamos aqui ao local C. Vemos que ele já criou aqui o diretório do sysreset. Agora, vamos copiar a nossa DLL para dentro da pasta, mas vamos substituir uma DLL que está lá pela nossa. Mas vamos manter o nome da DLL que lá existe. Por isso é que vamos utilizar a técnica do DLL sideloading. Ora, vamos dar aqui um copy mydll.dll para C / sysreset /framework /stack /rjv platform.dll. Foi copiada com sucesso e agora só temos que executar
o system reset platform.exe e ele irá carregar a nossa DLL e executá-la. Se tudo funcionar em condições, terá que abrir a calculadora. Ora, vamos dar aqui um c2 Windows System 32 System Reset Platform e System Reset Platform.exe. O que é que isto consiste? Este executável do System Reset Platform está a utilizar uma DLL, uma biblioteca chamada rjv platform.dll. No fundo, o que nós fizemos foi carregar a nossa DLL manipulada para essa pasta onde o System Reset Platform.exe vai buscar a DLL, mas mantivemos o mesmo nome. Ou seja, quando o System Reset Platform for executado, ele irá carregar a DLL rjv Platform que está dentro daquela pasta, mas irá executar o nosso código e não a DLL original que estava lá. Se tudo funcionar em condições. Vamos experimentar. E abriu a calculadora. Portanto, esta POC funciona. Conseguimos ver de uma forma bastante simples como é que o conceito de DLL sideloading funciona. Permite-nos ultrapassar mecanismos de defesa que apenas permitam que certos executáveis possam executar na máquina, ou seja, através dos whitelists, em que os diretores e os técnicos que estão a implementar os mecanismos de defesa nos computadores dizem que, por exemplo, só o Google Chrome, o Outlook e isso podem ser executados na máquina, mas esses programas estão a utilizar DLLs e eles não criam regras para que DLLs é que podem ser executadas. Por isso, nós podemos substituir uma DLL que esses programas utilizem. Os utilizadores vão estar a utilizar os programas legítimos sem qualquer tipo de modificação, mas quando importarem essas DLLs para a sua execução, vão estar a executar código nosso. Agora, como é que nós podemos utilizar esta parte de DLL sideloading com esta mesma técnica, mas para um nível mais ofensivo, por exemplo, para nos dar uma reverse shell? E é isso que vamos fazer agora. Portanto, já vimos que aqui a calculadora funcionou e muito bem. Aqui o nosso código funciona impecavelmente. Então, e o que é que nós vamos fazer agora? E aqui que entra o reverse.nim. Temos aqui, neste reverse.nim, temos exatamente para ele criar a DLL, só que temos para ele executar um código que simplesmente vai nos devolver uma reverse shell. Estes códigos vocês conseguem encontrar na net facilmente. Para isso vamos ativar aqui o nosso listener no Kali. Vamos só verificar qual é que é o nosso IP. 202.128. Está certo. E vamos pôr o netcat à escuta na porta 8080. E vamos fazer exatamente o mesmo processo que fizemos para a DLL anterior. Portanto, vamos aqui. Simplesmente vamos primeiro compilá-la. Aqui será o reverse.nim. Está a criar a DLL. Só que agora nós não precisamos fazer os passos de criar a pasta, só simplesmente temos que copiar esta DLL nova para dentro da outra pasta e substituir a DLL que nós lá colocamos. Portanto, vemos que já temos aqui a reverse.dll e vamos dar aqui um copy. Vamos substituir aqui a MyDLL por reverse. Reverse.dll, que é esse o nome que lá está. Yeah. Vamos dar overwrite. Yes. Pronto, o fecheiro já foi copiado. Então agora o que é que tem que acontecer? Assim que nós executarmos o reset platform, quando ele for buscar a DLL que lá estava, vai ter que nos devolver uma reverse shell.
Às vezes temos conexão, mas é para a máquina que estamos à escuta. Ok, está a funcionar direito. Ora, vamos dar aqui um execute no System Reset Platform e ele vai ter que carregar a DLL que nós colocamos lá, que tem a nossa reverse shell, e devolver-nos uma reverse shell. Portanto, 3, 2, 1, se tudo funcionar em condições. Vamos esperar que sim. Foi executada e temos aqui a nossa reverse shell. Conseguimos ver que já conseguimos executar comandos na máquina. Através destes dois exemplos nós conseguimos ver como é que funciona a técnica de DLL Sideloading e como é que hackers utilizam isso para efetuarem ataques reais. E com isso eles conseguem executar qualquer coisa na máquina sem modificar o software original, porque simplesmente estão a modificar é uma biblioteca que esse software vai utilizar. E como a maior parte dos mecanismos de defesa não olha para DLLs, só olha para EXEs, essas DLLs conseguem passar muito bem pelos pingos da chuva. E bem, gostaste do conteúdo do vídeo de hoje? Se sim, deixa já o teu like e inscreve-te no canal para estar sempre a par dos próximos vídeos. Até à próxima!